Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Vida é a Luz dos Homens. E o título do sábado, A Luz do Primeiro Dia e os Luzeiros do Quarto Dia. O versículo, Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. E obrigado, pois éramos pessoas desventuradas. Não sabíamos onde estávamos em trevas, para onde íamos. Mas o Senhor nos livrou da maldição, nos livrou do lago de fogo. Por teu sacrifício, o Senhor nos aproximou de ti, perdoando os nossos pecados e nos dando a tua vida. Hoje não somos mais desventurados. Hoje somos pecadores, sim, mas pecadores cheios da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por a luz da glória do teu evangelho, a luz do mundo ter brilhado para nós. E nesse dia, Senhor, em toda a nossa vida, nós te rogamos que a luz da vida sempre esteja presente, nos guiando, nos fortalecendo, nos levando a um viver que agrada ao Senhor, não a um viver religioso de certo e errado, mas um viver cheio de vida, cheio da tua palavra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, no dia de hoje, no sábado, nós vemos a diferença entre a luz do primeiro dia e os luzeiros do quarto dia. Você sabe, quando a primeira coisa que o Senhor criou, restaurando essa terra, foi a luz. Então, em Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, essa luz, irmãos, ela foi até o terceiro dia, primeiro, segundo, terceiro dia. No quarto dia, Deus cria os luzeiros. E essa luz, ela é uma luz um pouco difusa, não é uma luz forte, concreta, como nós vemos a luz do sol, por exemplo. Com essa luz, há uma geração de vida, mas uma geração de vida ainda muito rudimentar, como as ervas, a relva, enfim. Foi no quarto dia, quando Deus então cria os luzeiros, é que a vida animal, que é uma vida mais elevada, e aí vai crescendo, vai sendo, cada vez vai crescendo até chegar na vida humana. Então, a partir da criação dos luzeiros, é que a vida um pouco mais elevada, e foi se elevando ainda mais, foi sendo criada. Isso, irmãos, também diz respeito ao que nós vimos em João 8, a luz do mundo, a luz da vida. Você sabe, a luz do mundo, irmãos, ela, por exemplo, naquela situação de João 8, a luz do mundo chega para aquelas pessoas que estavam com as pedras na mão, ilumina aquelas pessoas, mas ainda não faz com que aquelas pessoas se arrependam ao ponto de seguir ao Senhor. Todo aquele que segue ao Senhor recebe então a luz da vida, que é comparada aos luzeiros do quarto dia, uma luz concreta e uma luz cheia de significado. Veja, eu vou ler alguns versículos, partindo do versículo 14, sobre a criação dos luzeiros no quarto dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, irmãos, a luz do quarto dia, ela faz separação. Você sabe, a palavra santo, no grego, ela significa separado. Na luz do primeiro dia, talvez algumas coisas ainda não sejam tão claras e você ainda não consiga fazer separação das coisas. Você recebeu o evangelho, mas ainda você anda nas coisas do mundo. Quando você começa a seguir o Senhor recebendo a luz da vida, ali é uma luz muito clara e ela vai fazendo separação entre a vontade de Deus, aquilo que é santo, aquilo que Deus aprecia, daquilo que é mundano, daquilo que Deus não se agrada. E veja, é para sinais, para estações, para dias, para anos.
ela determina que um ano vai começar, um dia vai começar, e isso, irmão, significa na nossa vida novos começos. Com Deus, nós sempre podemos ter novos começos. Por exemplo, a questão da misericórdia de Deus. O que Lamentações fala? Que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, percebe? Então você recebeu a luz da vida, e você percebeu, eu estou indo pelo caminho errado. Você pode recomeçar, porque essa luz, ela é para sinais. Lembra que o versículo diz? Então, é um sinal de Deus. Olha, você está no caminho errado. E aí você faz o quê? Você recomeça. Ou mesmo um sinal do Senhor, continua firme. O apóstolo Paulo, por exemplo, em vários momentos em que ele estava passando por muitas tribulações, o Senhor confortava e dizia, siga em frente, ainda você tem que testemunhar. Então, isso é o quê? É a luz do quarto dia. Você percebe a diferença? Essa luz, que é a luz da vida, irmãos, ela faz-nos viver de acordo com a vontade de Deus. Continuando aqui, versículo 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar na noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. Nós sabemos que o sol representa Cristo e a lua representa a igreja. A lua reflete a luz do sol e ilumina a noite. Assim como a igreja reflete, irmãos, o que ela recebe de Cristo, a luz da vida, para governar e iluminar a noite. A noite é essas densas trevas que nós estamos vivendo nesse mundo. Então a função, irmãos, é receber a luz da vida, não simplesmente para nós termos um viver cristão correto, eu sou um bom cristão. Não. A questão é, nós estamos iluminando as pessoas, nós estamos governando, quer dizer, trazendo o reino de Deus a essa terra com o que nós temos recebido do Senhor? Ou isso tem ficado só para nós? É como uma lua sobre um eclipse, né? A lua está lá, mas não ilumina ninguém. Então não pode ser assim conosco. Então, irmãos, essa luz do quarto dia, ela representa a luz da vida, uma luz forte que nos faz crescer, nos faz ser maduros, nos faz fazer a vontade de Deus, não mais a nossa vontade. A luz do primeiro dia, talvez ainda não haja muita separação das coisas. Você, lógico, consegue separar o que é luz das trevas, mas ainda as coisas são meio difusas e você faz ainda muito a sua vontade. Mas na luz do quarto dia, com os luzeiros, irmão, você percebe, você recebendo a luz da vida, percebe exatamente o que você deve fazer. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, muito rico nesse sábado, eu acho muito importante. Por exemplo, o quarto parágrafo da página 36. A Bíblia não se limita a ser um guia ético e moral. Assim como a luz do primeiro dia da criação iluminou muitas coisas, a Bíblia, como a luz do mundo, também pode iluminar muitos aspectos da vida humana. Mas para verdadeiramente produzir vida da maneira que Deus deseja e para cumprir a sua vontade, precisamos dos luzeiros do quarto dia. Esses luzeiros representam a compreensão mais profunda das Escrituras, que vai além das regras éticas e morais e nos guiam para um relacionamento mais íntimo com Deus e sua vontade. Então, veja, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa rica. É quando nós nos aprofundamos na nossa experiência com o Senhor, recebendo a direção do Senhor e percebemos que a nossa função como igreja é iluminar e governar, é fazer separação, é que as pessoas recebam essa luz. Primeiramente, elas vão receber a luz do mundo, e elas vão receber a luz do mundo sendo iluminadas muitas vezes pela igreja, por nós, na pregação do Evangelho, que recebemos isso, não de nós mesmos, lógico, mas refletimos simplesmente aquilo que Cristo é e tem trabalhado em nós, assim como a lua reflete a luz do sol. Eu vou continuar lendo, parágrafo seguinte. Antes da vinda de Cristo, Deus já havia chamado os descendentes de Abraão para ser seu povo. Deus chamou o povo de Israel e lhe deu os 10 mandamentos e as leis,
que serviram de aio para guardá-los até que chegasse o corpo real. Em Colossenses é dito que essas coisas são sombra das que viriam. Assim, a lei foi dada para guardar o povo de Israel na luz do primeiro dia. Chegando Cristo, veio a luz do quarto dia. No período da luz do primeiro dia, o homem tinha a lei apenas como regra de conduta. Não faça isso, faça aquilo. E pior ainda, não entendendo o coração de Deus, o povo de Israel acabou caindo numa religião morta. Na verdade, Deus queria que a partir daquela lei, o povo ainda buscasse o Deus vivo, mas eles acabaram caindo em meras regras religiosas. E quantos cristãos hoje vivem assim, para não dizer talvez você e eu? Isso não está certo, aquilo não está certo, eu tenho de fazer isso, você tem de fazer aquilo, não é assim? Temos a luz, sabemos o que devemos fazer e não conseguimos. Não temos a capacidade de fazer. Não adianta só a luz me iluminar, preciso ter força para fazer. Por isso, preciso da luz da vida. Por quê, irmãos? Qual que é a diferença? A luz do primeiro dia ela vai iluminar, mas a luz do quarto dia ela vai reagir nas suas células, fazendo você ganhar vida e fazendo então você cumprir a vontade de Deus. O sol, por exemplo, você sabe, se você tomar algum tempo de sol, acho que é meia hora por dia, isso faz bem para a saúde. É vitamina para nós, fortalece o nosso sistema imunológico. Então, receber a luz de Deus como simplesmente a luz do mundo, irmãos, ainda nós fazemos o que nós queremos, mas quando nós recebemos a luz da vida, nós percebemos, é esse o caminho de Deus. Eu não consigo trilhar, mas através da palavra, de mergulhar na palavra, através de viver no Espírito, através de orar, de me aprofundar na comunhão com o Senhor essa luz do sol vai me dando vitaminas. E aí eu posso então fazer a vontade de Deus, não por mim, mas pela vida, pela luz que eu recebi. Afinal, a vida estava nele, em quem? Em Cristo, que é a palavra. E a vida era a luz dos homens. Perceba, irmãos, tudo vem pela palavra. Por isso nós precisamos, como eu disse, você fica meia hora no sol, você garante muitas vitaminas, né? Por isso nós precisamos todos os dias também, irmãos, ficar na presença do Senhor, na palavra, ruminando, mergulhando, imergindo, cheios da palavra, irmãos. Nós vamos estar cheios da vida. E isso é o que faz a obra de Deus.